Inovativos no ar aqui na Band News FM, o seu espaço para discutir inovação, empreendedorismo digital, comigo Alexandre Bentivolio e com o empreendedor digital Vitor Magnani. Seja bem-vindo, Vitor. Bem-vindo, Alexandre, bem-vinda a todos que nos assistem aqui no programa que trata de inovação, tecnologia e empreendedorismo para justamente inspirar você que está nos ouvindo, que está nos assistindo por redes sociais, a começar o teu negócio, a entrar nesse novo universo digital. E hoje a gente trouxe o COO, quem manda na operação da Tembici. Eu acho que todos nós de grandes centros urbanos e até em outros países já conhecem as bicicletas que são utilizadas, às vezes patrocinadas pelo Itaú, por tantas outras empresas, e que é um modal extremamente importante porque polui menos. Nessa época de pandemia também é um veículo muito importante, porque está endereçando um espaço urbano livre ali, você não coloca tantas pessoas em um único espaço, porque também, além do meio ambiente, além dessas questões, envolvem também saúde, as pessoas se exercitam mais, então uma série de benefícios que a bicicleta traz, e nada melhor do que a tecnologia para fazer essa conexão entre esses equipamentos e tanto consumidores ali que estão cada vez mais aderindo a esse modal. Maurício, muito bom em revê-lo agora aqui na Band News FM. Eu gostaria de começar o nosso papo aqui, contar alguns números da Tembici, contar principalmente esse processo agora de expansão de uma empresa brasileira que está conquistando o mundo. Legal. Primeiro, muito obrigado, Vitor, Alexandre, todo mundo da Rádio Band News. É um prazer estar aqui falando com você. Obrigado mesmo pelo convite. Prazer te rever, Vitor. A gente que atua ali próximo, ali na associação on-to-off, né, levando essas soluções digitais, mas também, né, com aplicações diretas no mundo real, né, no mundo offline. E essa é a nossa missão aqui, né, levar soluções mais eficientes, mais sustentáveis, mais racionais para as cidades serem mais humanas. E como você bem disse, a gente está num processo de expansão bastante interessante. A Tembici hoje tem 16 mil bicicletas já em operação aqui na América Latina. A gente está presente em mais de 10 cidades, então em grandes capitais pelo Brasil, desde Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, né, indo para Salvador, Recife. E inauguramos recentemente também um projeto em Brasília, e também estamos presentes fora do país, né? Já fizemos uma expansão internacional para a Argentina, né, com um projeto de 4 mil bikes em Buenos Aires, e também no Chile, né, um projeto em Santiago. E recentemente vencemos uma licitação em Bogotá, na Colômbia, e estamos trabalhando já aqui fortemente na Tembici para a inauguração, a instalação desse projeto, que deve acontecer até o final do primeiro semestre, ali na Colômbia, com mais 3 mil bicicletas. Então, com isso, a Tembici já vai para 19 mil bicicletas em operação, e a gente tem um plano aí, esse ano, fechar o ano de 2022 com pelo menos 28 mil bicicletas em operação, focando muito aqui na América Latina. Então, novas expansões vão acontecer. O que a gente mais fala aqui dentro da Tembici esse ano, de fato, são esses projetos de expansão para poder levar mais bicicleta para as cidades na América Latina e para as pessoas se locomoverem, né, de um jeito mais eficiente, mais sustentável aí nas nossas cidades. E Maurício, o Vitor falava agora há pouco sobre os benefícios da bicicleta, e eu queria levar para uma questão conceitual aí, até da empresa. Qual que é o tamanho da revolução que a melhoria nesse ambiente de transportes poderia proporcionar para o Brasil? O que de benefício a gente poderia ter, não só na bicicleta, mas na questão de planejamento urbano, o quanto o transporte atinge a vida das pessoas, mesmo que às vezes elas não percebam? Perfeito, ótima pergunta, Alexandre. Acho que a gente, de fato, né, até contar uma experiência pessoal que eu tive, né, para a fundação da Tembici,
Nasci aqui em São Paulo, nasci na zona norte de São Paulo, né, e gastava 2 horas e meia no trânsito, né, para ir até a USP, até a cidade universitária estudar. No começo eu ia de busão, ficava ali no busão, depois, né, consegui adquirir um carro, ia de carro para a universidade e achava normal, né? Acho que como muita gente, isso que você bem colocou na tua pergunta, muita gente acha normal essa situação de ficar preso no trânsito, né? A média do paulistano preso no trânsito na cidade de São Paulo chega próxima de 3 horas por dia, o que é uma completamente insano, completamente fora da realidade, da escala do ser humano, ficar parado num trânsito, numa lata de 1 tonelada, 10 metros quadrados ali, 3 horas no dia. E as pessoas acham isso normal, acham que a tempo ali, eu, quando era mais jovem, achava, não, eu vou ouvindo uma música, vou ouvindo a rádio, vou escutando alguma coisa em inglês, vou aproveitando ali o tempo para fazer algo, e na verdade é uma grande ineficiência que a gente tem nas cidades. Eu tive a oportunidade de estudar fora do país durante minha graduação, fiquei na França por 2 anos e meio, e de fato lá vivi uma cidade completamente diferente, uma cidade mais humana, uma cidade onde as pessoas podem caminhar com calçadas decentes, uma cidade onde as pessoas podem, naquela época, já em 2005, né, podiam pegar a bicicleta ao sair de um sistema de transporte de massa, como o metrô ou ônibus, e fazer a última milha, a última pernada ali, né, de 3, 4 quilômetros de bicicleta, e vivi isso na experiência e vi o benefício que isso traz para as pessoas, né? Então a minha vida melhorou muito, né, com um ambiente mais saudável, então você sente melhor a cidade, pode melhorar a sua física, fazendo exercício físico, aproveitando esse momento do deslocamento, né, para ser algo também saudável para o seu corpo, né? Isso traz mais alegria, isso traz mais produtividade para as pessoas. Então, um estudo que a gente teve no ano passado com o SEBRAP mostrou os ganhos de produtividade e os ganhos na economia que a gente pode ter, né, se as cidades utilizassem mais os meios de transporte ativos. E a gente sabe que aqui no país e na América Latina como um todo, a gente ainda usa muito pouco, né? Então, cidades como São Paulo têm picos aí de 5% de utilização, né, de deslocamentos sendo realizados por bicicleta, e a gente sabe que quase 80% dos deslocamentos em São Paulo são até 5 quilômetros. São distâncias completamente cicláveis. Então, a gente pode, de fato, criar uma grande revolução nas cidades se a gente favorecer de verdade o transporte ativo, os pedestres, as bicicletas, os patinetes, outros modais, né, pequenos, leves, fácil de transportar, fácil de se locomover, e a gente pode transformar completamente as cidades. A gente vê essa revolução começando a acontecer. Eu acho que a gente só está aqui na pontinha do iceberg em relação a isso. A gente viu o que aconteceu nos últimos anos aqui nas cidades do país, né, com o aumento do uso da bicicleta, mas de fato a gente está só no comecinho. 5% de uso de bicicleta ainda é muito pouco, e toda a sociedade pode se beneficiar muito se a gente chegar em números parecidos com o que tem na Europa, né, de 20% a 25% de utilização dos modais ativos da bicicleta. E isso vai trazer melhores condições de vida, menos poluição, mais produtividade, de novo. Beneficiados tanto para os indivíduos quanto para a cidade e para a sociedade como um todo. O modelo ali, principalmente de Paris, de ter a cidade a 15 minutos, ou seja, você conseguir ter acesso a uma série de serviços ali a 15 minutos da sua casa, é sem sombra de dúvidas o que grandes cidades do mundo inteiro estão perseguindo. E a bicicleta tem um papel fundamental nisso, por diversas razões que a gente já citou aqui, mas como é que ela vai se encaixar dentro desse planejamento urbano? A gente viu um grande debate
no Brasil todo a respeito das ciclofaixas. Havia um debate, eu me recordo, do que vinha primeiro, era quase um debate do ovo e da galinha, se primeiro vinha a demanda por bicicletas e depois via ciclofaixa, pintar um monte também de vias ali que num primeiro momento pouca gente utilizou, mas o que a gente viu de fato, e a história contou, é que muitas bicicletas ocuparam esses espaços, as ciclovias, as ciclofaixas e tudo que isso envolve. E temos cada vez mais ciclistas. Sobre exatamente o planejamento da cidade e o papel que a Tembici tem, principalmente nessa agenda de ESG que as empresas estão aderindo, ou seja, uma agenda mais voltada a projetos sociais e ambientais, para a gente ter um planeta cada vez mais saudável para hoje também para o futuro. Em determinado momento, vocês optaram por ter as estações de bicicleta, ou seja, diferentemente de outras empresas digitais, a gente viu muito isso em algumas cidades, como o Patinete, que não tinha uma estação, vocês optaram por uma organização por estação. Eu queria entender o primeiro ponto, que é por que do uso da estação e não colocar as bicicletas espalhadas, assim como os patinetes o fizeram, e a Tembici dentro desse planejamento de cidade a 15 minutos, planejamento urbano mais sustentável e acessível para todos. Como é que a empresa, vocês enxergam esse papel dentro desse contexto? Legal, Vitor. Estou começando pela pergunta das estações, acho que é uma bela pergunta. A gente seguiu esse modelo que foi como a bike compartilhada nasceu no mundo, né? Então, lá em 2005, quando os primeiros projetos apareceram na Europa e se popularizaram muito na França, então Paris naquela época já foi, né, uma referência, colocando 22 mil bicicletas em mais de 2.000 estações, né, espalhadas pelo centro urbano de Paris, e chamaram aquilo de sistema de transporte, né? Apareceu ali o Velib, né, um sistema de bicicletas compartilhadas que integra tanto, né, a rede de transporte de massa e é tão eficiente para as pessoas. A gente escolheu esse modelo por dois motivos principais, né? O primeiro motivo é uma questão de organização na cidade. Então a gente viu um pouco o que aconteceu aqui no Brasil e também em outros países, na Ásia, na Europa mesmo também, e na América do Norte, né, desse modelo com as bicicletas ou patinetes espalhados para a cidade, o quanto mais complexo é da gente organizar, né, o espaço urbano com um modelo desse. Né? A gente sabe aqui, a gente é carente de espaço para pedestre, a gente é carente de espaço decente para as pessoas com deficiência. Então, esse modelo das bicicletas e patinetes soltos sempre trouxeram uma dificuldade, né, operacional nesse sentido. Então, a gente preferiu, né, um modelo mais tradicional, onde a bicicleta fica encaixada na estação, com espaço bonitinho, sem atrapalhar ninguém, e um mobiliário urbano ali que serve à cidade. E o segundo ponto importante dessa decisão é algo operacional, no ponto de vista de qualidade. É muito mais caro e é muito mais difícil operacionalmente de entregar uma solução com alta qualidade no modelo sem estação. E por uma questão simples matemática, de que você não tem pontos certos, essas bicicletas elas podem estar em qualquer lugar. Então a logística para você garantir que a bicicleta esteja no lugar certo e na hora certa, ela é muito mais custosa e traz também uma dificuldade em relação à prevenção de perdas, de roubo, né, de furto desses ativos. Então, somando esses dois pontos, a gente decidiu ficar fixo no modelo de estação, né, e deu muito certo. Acho que o que a gente viu aqui nos últimos dois anos e meio, foi de fato esse modelo se vingando, as pessoas criando o hábito de ir numa estação e retirar, e transporte é hábito, né? Mobilidade é o ir e vir todos os dias, praticamente do mesmo ponto A para o mesmo ponto B. A partir do momento que as estações estão em uma rede que pode atender as pessoas na cidade, elas criam esse hábito de pegar a bicicleta num ponto e devolver para o outro. Então foram decisões muito operacionais. Sobre o seu comentário, né, de Paris, de novo, né, e da importância da infraestrutura,
Eu acho que você comentou ali, o ovo ou galinha, a bicicleta, a demanda ou a infraestrutura primeiro. E a gente tem uma frase muito clássica aqui no universo da micromobilidade, né, da mobilidade ativa, que a gente fala, construa a infraestrutura que eles virão. As bicicletas vão aparecer, né? E se você parar para pensar, toda a infraestrutura de carro, hoje as nossas cidades estão repletas de carro para tudo que é lado, por que construir infraestrutura para os carros? Se não tivesse esse tanto de avenida, de ruas largas, de pontes, a gente não teria espaço para tanto carro. Então, é primordial, a discussão do ovo e da galinha aí é muito simples. A gente precisa primeiro de infraestrutura para que as pessoas se sintam seguras e para que as pessoas possam perceber que aquele deslocamento que elas fazem no dia a dia dá sim para ser feito de bicicleta. E para trazer um exemplo rápido aqui, pouca gente sabe dessa informação, mas a Avenida Faria Lima, né, aqui em São Paulo, que ganhou uma ciclofaixa, né, uma ciclovia, desculpa, segregada, bem interessante ali, muito bem projetada, ela, antes da pandemia, né, ela chegou a ser a terceira ciclovia mais utilizada do mundo, não estou falando da América Latina, comparando com outras ciclovias que são monitoradas, né, na Europa, em países que têm tradicionalmente um uso muito forte de bicicleta, a ciclovia da Faria Lima, aqui no centro financeiro e econômico do Brasil, era a terceira ciclofaixa mais utilizada do mundo. Isso é impressionante. Isso aconteceu por quê? Porque colocaram a infraestrutura, porque a gente implementou um sistema de bicicletas compartilhadas confiável e ofereceu uma solução barata para as pessoas se locomoverem, as pessoas apareceram, os clientes, no nosso caso, apareceram, os ciclistas apareceram na cidade. Então, acho que essa discussão a gente tem que colocar uma pedra nela e avançar, e fazer mais infraestrutura tão barata e tão acessível, né, e tão eficiente para as cidades, né, na infraestrutura de bicicletas e de modais ativos. Agora há pouco você falava com a gente, Maurício, sobre as estações físicas da Tembici, que vocês decidiram optar por esse modelo em detrimento das bicicletas soltas pela cidade. Eu queria saber, a gente tem um sistema muito heterogêneo de transporte pelo país, mesmo quando a gente considera as capitais. Algumas cidades têm metrô, outras cidades têm trem, algumas cidades têm barcas, tem modais muito diferentes no transporte público da cidade. Eu queria saber como funciona a integração dessas bicicletas com o transporte público nas grandes cidades. Legal. A gente, né, toda vez que a gente inaugura, faz um projeto novo, a primeira coisa a ser feita é estudar como que a cidade se comporta, né? Então, a gente tem aqui na Tembici um grupo de arquitetos, arquitetas que fazem essa análise, entendem diversas informações que compõem a cidade. Então, locais de concentração de deslocamento, aonde tem infraestrutura para bicicleta, aonde tem parques e shoppings ou centros comerciais que vão atrair essas viagens, os inícios e os finais dessas viagens, e principalmente aonde tem transporte de massa, né? Então, aonde estão esses pontos, né, de metrô, de ônibus, né, de barca, né? No caso do Rio de Janeiro, a gente tem lá um projeto, e uma das estações mais usadas é a que faz ali a saída da ligação de Niterói com o Rio de Janeiro, né? E essa opção de oferecer para as pessoas, né, uma alternativa de sair do transporte de massa, pegar a bicicleta para terminar a viagem delas, ela dá muito certo, né? E por quê? Porque a gente traz uma diminuição de tempo de deslocamento para as pessoas. Então, antes, quem saía de uma estação de metrô, ou, por exemplo, quem saía ali do trem na Central do Brasil e precisava ir para a região central do Rio de Janeiro, pegava um outro ônibus, ou tinha que pegar um Uber, um carro compartilhado, algum outro modal, e pode hoje simplesmente pegar uma bicicleta e em 15, 20 minutos chegar no destino final. Aqui em São Paulo também temos o exemplo da estação na Faria Lima, que é muito usado, que eu estava citando. E isso funciona também para aquelas pessoas que antes usavam o carro para o trajeto completo. E antes falavam, bom, eu não vou de transporte público, porque se eu chegar lá, vai faltar ainda 3, 4 quilômetros,
e eu vou gastar muito tempo fazendo a mudança de um modal para o outro e tal. Então, a gente tem vários relatos de clientes que nos contam, né, de ciclistas, que contam que antes iam de carro de casa até o trabalho, né, e passaram a usar o transporte público por conta da integração modal com a bicicleta. Então, isso é muito interessante. É claro que durante a pandemia esse movimento mudou bastante, ainda não voltou, né, ao normal esse tipo de deslocamento, mas mais de 60% das nossas viagens antes da pandemia aconteciam em estações com integração modal. Então, mostra a força do sistema de bike compartilhada na hora de aumentar a rede de deslocamento possível em uma cidade e trazer alternativas para as pessoas se locomoverem. Essa integração com os modais públicos, a gente tem uma agenda muito importante também, que é a integração dos meios de pagamento. A gente adoraria ter pelo celular a possibilidade de em uma só vez eu pagar a bike, o ônibus, o trem e por aí vai. Quando a gente chegar nesse patamar, acho que realmente a gente vai ter muito mais benefícios, não só para o consumidor, mas também para as empresas digitais que orbitam toda essa nova dinâmica da economia. Porque o que essas plataformas digitais vêm fazendo no Brasil e no mundo é justamente essa reorganização de alguns setores da economia. Mas, Maurício, eu quero abordar agora o tema tecnologia com você. Qual é o papel da tecnologia para a operação da Tembici? Como vocês usam esses dados? O que está por trás ali da interface tão fácil, prática, do consumidor acessar pelo celular, destravar uma bicicleta e sair andando? Legal, Vitor. A gente tem tecnologia na empresa como um todo. A gente se denomina como uma empresa de tecnologia que oferece uma solução de mobilidade, tecnologia desde a bicicleta, do hardware, da estação, do software que controla tudo isso. E como você bem disse também, tecnologia que está ali no aplicativo, na mão dos usuários para poderem acessar o sistema. E tecnologias que os usuários não sabem que existem. Então, hoje a gente tem dentro da Tembici, né, uma gama de produtos que ajudam na nossa operação e ajudam a aumentar a eficiência da operação. Para citar alguns exemplos, a gente tem, né, essa definição de local de estação, né, o melhor lugar. Isso é dinâmico. A gente tem um software hoje desenvolvido pela Tembici que ajuda a gente a dizer se uma estação deve ser mudada de lugar porque alguma coisa mudou na cidade, então uma nova linha de metrô, alguma obra que está acontecendo na cidade, isso é muito dinâmico. Então a gente tem uma solução que, através de dados, ajuda a gente a definir o melhor local das estações. A gente também tem uma solução que é core e muito importante no nosso dia a dia, que é uma solução de logística. Então, a mesma coisa, ela entende as mais de 60 milhões de viagens que a gente já fez, né, nas diversas cidades pela América Latina, entende isso por faixa horária, então por módulos de a cada 15 minutos, o que acontece na cidade, e conseguem trazer para a nossa operação a informação do que a gente deve fazer do ponto de vista de rebalanceamento, né, das bicicletas naquele momento. Então, agora a gente está conversando, está chovendo aqui em São Paulo, isso já muda tudo a dinâmica da cidade. Né? Pessoas que agora poderiam estar voltando para o trabalho, putz, talvez não voltem, talvez a bicicleta vá para um outro local. Isso, em tempo real, esse software ajuda a gente a dizer, bom, então não leva essas bicicletas para tal ponto, para tal região da cidade, vamos levar para um outro, porque no final da noite a gente vai precisar das bicicletas ali, por exemplo, para o público de ciclo entregadores, que vão fazer as entregas usando as nossas bikes também. Então, é um software que entende os perfis de uso, né, de uso de lazer, uso de locomoção e uso para entregas, e entendem essa distribuição de oferta e demanda que a gente precisa equalizar durante o dia. Isso é muito dinâmico e é essencial para um sistema de bike compartilhada funcionar bem e trazer confiabilidade para o usuário. A gente falou aqui um pouco de transporte, acho que na raiz de qualquer sistema de transporte, a confiabilidade é o ponto principal. O usuário tem que entender que aquilo vai estar ali sempre para ele e vai estar no lugar certo, na hora certa e com a manutenção bem feita, no nosso caso, para ele poder usar a bicicleta. E para oferecer isso, a gente usa muita solução de tecnologia aqui dentro da Tembici para ter a operação mais eficiente possível.
Queria agradecer a disponibilidade, a atenção do Maurício Vilar, CEO, chefe de operações da Tembici, que conversou com a gente aqui no Inovativos e me contou fora do ar que é ouvinte já da Band News FM. Obrigado, Maurício. Maurício, muito obrigado pela presença. Quero deixar aqui também publicamente registro de um abraço, um beijo para Juliana Minorello, que lidera a área de políticas públicas também, uma cabeça brilhante. E para todas as empresas que queiram entrar justamente numa agenda de sustentabilidade, tem que procurar saber, conhecer minimamente a Tembici, que é uma grande oportunidade aí de você ajudar em diversos aspectos do nosso planeta. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Alexandre. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por abrir espaço e parabéns pelo programa aqui tão bacana, levando inovação, tecnologia aí para a casa dos brasileiros. Lembrando que Inovativos é todo domingo na Band News FM, do meio-dia a 1h da tarde, e no nosso canal no YouTube, Rádio Band News FM, a qualquer horário do dia.